todo mundo já tem o desafio todo dia, né? Todo mundo já é a pessoa capacitada para liderar, já vive com outras pessoas líderes e treina liderança. Então deveria assim, ser tudo muito mais fácil, né? Só que a gente sabe que infelizmente não é assim. E não é assim por uma razão também simples que a gente precisa compreender. Nós nunca vamos encontrar situações prontas na nossa vida, em área nenhuma. Todas as situações da nossa vida estão por fazer. E nós é que vamos fazer. E se somos nós que vamos fazer, nós temos que constatar e, constatando, não nos acomodar. E nem passar para a postura de quem aguardava. Eu vou pedir assim, vamos sentar mais para frente, por favor. Hein? Ah, sim, tem razão. Eu estou abaixo de antialérgico. Porque eu já sabia, né? Essas salas são terríveis. Tranquilo, meu irmão. Exceto questão de saúde. E aí, quem ficar aí, vai orientando o pessoal a vir um pouco mais para frente, né? Então, que postura que a gente precisa desenvolver? E essa é a diferença entre líder e líder. Tem médica e médico, gari e gari, garçom e garçom. E tem líder e líder. A diferença de uma liderança que seja gestora de um processo, que faz gerar, nascer, realizar, acontecer um processo, é a liderança que, vendo, constata, faz exatamente como Neemias. Sente a situação. É o vento que derrubou ali. O vento derrubou os relacionamentos, gente. Impressionante. Então, feito Neemias, ele sentiu, ele perguntou, perguntando teve uma resposta. Tendo uma resposta, ele entra com um processo de autossensibilização, que envolve choro, dor, lamento, depois assentar, parar e, posteriormente, jejum, oração e ação. Fé todinha feita de ação. E quando a gente lê a palavra, embora hoje a gente tenha fé muito no âmbito da reflexão e da contemplação, mas a Bíblia, que é um livro de fé, todo ela é livro de ação. Ler a Bíblia é como ler um livro de ação. Um livro de história que toda hora acontece alguma coisa. Porque as pessoas que manifestam a sua fé, elas o fazem por meio de ações. Eu creio e aí eu vou. Deus me mandou, eu vou. Então é sempre ação. Não existe fé desprovida de ação. Em lugar nenhum do mundo. A não ser entre evangélicos e evangélicas. Considerando as palavras da nossa irmã Edmeia. Então, a diferença de líder e líder é quando a gente vê, se sensibiliza, lastima, chora, sofre, sente que é vítima, e muitas vezes a gente é mesmo vítima, não é? E depois, num dado momento, a gente se levanta, a gente ora, a gente jejua e a gente age. Ou seja, aí que está a diferença. Quem cresce na crise e quem recua com a crise. Nosso relacionamento pastoral é um relacionamento em crise constante. Porque a gente, pelo fato de ser líder, entende que a gente já sabe tudo. Não tem como, gente. A gente tem que se esforçar para lembrar que a gente não sabe tudo. É um esforço meu e seu. Então, lidar com pessoas que já acham e são treinadas para saber tudo. A gente é treinada todo dia para poder saber. Então, lidar com pessoas que são capacitadas para saberem, o relacionamento gera crise. Porque para nós, a nossa ainda é assim, a evidência do que nós somos é o que é visto. Ainda é assim. E a gente não basta para nós a gente ser. A gente precisa
umas pessoas mais, outras pessoas menos, de que nos vejam, nos acolham e nos aceitem, como nós somos. Então, a depender da condição que eu tenho de saber quem sou, independente do que a pessoa avalie em mim, eu vou ser uma pessoa em busca de aprovação. E em busca desta aprovação, é natural que eu tome alguns cuidados e algumas atitudes para que apareça o que eu gostaria que você visse, que eu entendo que vai lhe fazer bem. E aí você vai se agradar, né, de mim, e aí a gente vai ficar bem. Ninguém gosta de ficar mal. A gente precisa ficar mal com situações e com pessoas, mas não é algo que agrada o coração da gente, né? Por isso mesmo que relacionamento entre nós é desafio. Relacionamento entre qualquer pessoa é desafio. Relacionamento de fraternidade, relacionamento de fé, relacionamento conjugal, relacionamento de amizade e relacionamento no ministério pastoral também é um grande desafio. A minha participação nesse momento é só da introdução, e depois a Bispa Ideide vai trabalhar mais profundamente os relacionamentos. Então, a minha introdução é em que sentido? Lembrando aqui o texto de que quando Jesus, ensinando para os seus discípulos, seus seguidores e suas seguidoras, ele disse assim, Silvio, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. E não bastando isso, Jesus disse um pouco mais. Silvio, se a luz que houver em você for treva, será uma grande treva. É muito interessante esse jeito de Jesus falar, porque luz é luz. Como é que luz pode ser treva? No sentido que Jesus aqui usa a palavra luz, a luz que nos guia pode ser uma grande treva. E isso é caótico. E na verdade, a luz que há em nós é treva. E só Jesus na causa para tornar essa treva em luz. Em que sentido Jesus quer dizer isso? Pois bem, eu e você, todas e todos que estamos aqui, não nascemos pastoras e pastores. Nós nascemos. Algumas pessoas nasceram bem-vindas. Algumas pessoas nasceram mal-vindas. Como médica, eu fiz muito parto. E eu me surpreendia com mães felicíssimas pelas crianças. Quando eu colocava a criança... eu como pastora, já era pastora, e médica, claro que não tem como a gente não ser pastora, mesmo sendo médica. Então, eu tinha todo o cuidado, né, de quando nascia a criança, eu que a parava, eu gostava de levar até a mãe, para mostrar a criança, né, para a mãe. E aí, algumas vezes eu levava, e o sorriso da mãe era alguma coisa assim que encantava, né? E a criança também tinha uma reação. Mas eu já fiz parto de mãe de dizer assim, quando eu cheguei com a criança, leva essa miséria para lá que eu não pedi para essa... E aí dizia um palavrão, né? Para essa nascer. Essa criança em específico ficou no hospital. A mãe nem quis ver, nem quis conhecer, nem nada. Uma moça bonita, jovem, bem jovenzinha. E muito bonita, uma moça assim, me parecia que era alguém de classe média, diferente das demais do hospital, que eu trabalhei como estudante, era no hospital público. Então, a maioria das mulheres a quem eu ajudava a dar à luz eram mulheres do povão, das periferias, sem plano de saúde. Essa moça me parecia uma moça que, pelo jeito dela, pela roupa, sabe, pelo linguajar, parecia alguém de classe média. E, de alguma maneira, a gravidez dessa moça não foi positiva. Então, nós somos pessoas nascidas de homem e mulher e que cada pessoa de nós tem uma história. Cada pessoa de nós tem um jeito, cada um de nós tem uma tradição, tem uma história. Então, isso vai estar conosco até o fim das nossas vidas. E nem tudo que a gente aprende desde o início da nossa vida
está de acordo com o Evangelho. Mesmo às vezes tendo pai e mãe evangélica e evangélico. É um exemplo assim bem claro. Silvio é um rapaz, Silvio eu conheço da peregrinação, né? Nós peregrinamos junto no sertão do Rio Grande do Norte, né? E aí, me sinto à vontade para citar o Silvio. Então, suponhamos que o Silvio, jovem, ele tem um nenenzinho aí, fez 9 meses de idade. E aí é só foto do Facebook do neném para cá e para lá, e da esposa, lógico, né, gente? Tem que ser assim mesmo. Agora, imagine que o Silvio cria esse menino com a dificuldade, né? Que a gente conhece. Início de ministério pastoral, que é o caso do Silvio, agora que está nomeado para uma igreja, tempo integral, né, que pode manter o subsídio dele, mas antes não era assim. E aí eu imagino a situação do Silvio, né, dele, da esposa e tal. Aí Silvio cuida desse menino com todo prazer, com toda alegria. Aí o menino cresce, e um dia o menino chega todo feliz. Pai, estou namorando. Aí o primeiro já faz isso, né? Ah, meu Deus do céu, quem vem tirar meu menino? Né? E aí, o Silvio, aí a pai e a mãe também, vão conhecer sua namorada. Ó, o pai é crente, é uma bênção, família crente, é uma maravilha. E pronto, é bonita, a pai é linda, tem os olhos negros maravilhosos. A menina de ouro, pai. Aí chega, então traz sua namorada que a gente vai conhecer. No dia que a menina chega, entra uma menina negra, retinta, de cabelo todo encaracolado, né? E todo crespo e assumido, né? Com uma bandana bem bonita, um brinco com características étnicas aqui, né? Toda vestida, bem colorida, parece uma africana. E quando ela entra na porta, aí a luz que está em Silvio é pura treva. Ele está pensando, né? É negra. Meu Jesus. Ele já pensou minha avó, minha tia, meu tio, o que é que vão dizer? Ele está pensando, essa luz está dentro dele. É a luz que ele foi criado. Aí, graças ao bom Deus, num dado momento, Silvio, o Espírito Santo chega, Silvio, meu filho, presta atenção. Lembra de Jesus? Eu criei, viu? Ela é bênção, o cabelo dela não é ruim, não. O cabelo dela eu que criei, caracolado, assumido. Ela está assumindo o que eu fiz. Glorifica o meu nome. Aí o Silvio tem que fazer um esforço espiritual para obedecer a Deus e dizer, Senhor, essa menina é uma bênção. Ele vai ter que ter uma luz, porque o que havia nele é treva. E Deus tem que transformar essa treva. Então, irmãs e irmãos, nós trazemos, por herança, por educação, por cultura e etc., muitas trevas que nos guiam. Ensinamentos, preceitos, costumes, hábitos, uma porção de condição que nos guia, que são a nossa luz, ou seja, é aquilo que clareia a nossa existência. Ô gente, quem ligou esse ar aí? Vocês esfriaram esse ar aí? Não vai embora. Quem ligou? Estava tão bom, né? Agora estava batendo aqui. Agora tem paz. Aí, a gente precisa, com o tempo, o Espírito Santo chega em nossa vida, Jesus chega e vai mudando isso. Mas é um exercício diário. Certo? Então, o que incomoda o Silvio não me incomoda. O que me incomoda o Silvio. Não é não? Eu vou comer um arroz de cuchê em São Luís do Maranhão e vou achar o máximo. E eu não vou entender porque você nem conhece o que é isso. Que absurdo. Não conhece arroz de cuchê? Não, nunca ouvi falar. Ah, mas você já devia ter nascido sabendo, porque aqui todo mundo nasce sabendo. É, exatamente. Só que isso para nós parece que é natural, mas não é, gente. Não é. É isso que nos separa, é isso que nos divide, é isso que nos traz animosidade e é isso que dificulta que a gente realmente creia que lá no céu vai ter indiano, africano, indígena, vai ter nordestina, nordestino, nortista, sulista. É difícil pra gente. E aí que deu mesmo, né? Flamenguista é lógico que vai ter.
é perfeito. Então, essas situações nós trazemos conosco. Não tem como não trazer. E muitas das sensações que nós temos, elas não são reais. Elas estão no nível de uma região cerebral que Deus criou e que é cheia de células acinzentadas, células agrupadas por função, umas mais gordinhas, outras mais magrinhas, umas compridinhas, outras redondinhas, que estão no nosso cérebro. E o nosso cérebro tem área de sentimentos, e que elas passam muito pela amígdala cerebral, que é um órgão do cérebro. Elas passam pelas nossas áreas de sensação, que é hipófise e hipotálamo. Não é invenção, é igualzinho o dedo do pé, nariz, olho, só que é invisível, você não está vendo, mas está aí dentro o rim, né? Estão todos dentro do cérebro e que trazem registros físicos nessas células, registros biológicos nessas células, a partir de sensações que vêm desde o nascimento, que vêm desde a gestação e que nos acompanham em todo o tempo, em que a gente ainda não tem a linguagem para dizer, peraí, você está abusando. Você não tem a linguagem para dizer isso. Você não tem nem o cérebro amadurecido para dizer, quando alguém olhou feio para mim e botou língua, feio foi o que ela fez, não é porque eu sou feio, coitada de mim. Então, isso está no nosso cérebro e isso vai sendo registrado desde a formação no ventre. A isso se dá o nome de inconsciente. A partir de situações reais ou não, se formam imagens sensitivas no nosso ser. E aí situações de hoje nos trazem de volta sensações não explicadas de um tempo remoto em que a nossa luz foi sendo construída. E essa luz pode ser breve. Então, é necessário que a gente saiba disso, porque relacionamento mexe com todas essas circunstâncias. Por isso eu vou voltar aqui, concluindo essa introdução, que para o que nós vamos trabalhar aqui, nós estamos partindo das Escrituras. As Escrituras nos dão condição de trabalhar tudo aquilo que nós vamos rapidamente falar aqui hoje, porque relacionamento, gente, é uma vida inteira para tratar. Quem está casado, quando você está casado há quanto tempo? Quanto tempo tem que a gente atura, meu filho? 32 anos que eu sou feliz com ela. É a mulher ungida, é muita opção para aguentar. Brincadeira. Eu disse que eu sou feliz com ela, você é feliz com ela. É, meu filho, ela é. Amém. Eu estou falando assim que eu conto, né? É amigo também, então tenho liberdade de brincar com ele sem saber que eu não estou magoando ele. Porque nem sempre a gente pode brincar com ele. Por quê? Porque ele tem uma autoestima boa. Eu posso esculhambar com ele, ele não está bem com a vida. E escolhendo mesmo, gente. Escolhendo mesmo. Mas às vezes eu bristo com alguém, até assim com alguém que eu não sei, que a história dessa pessoa vai deixá-la abatida, arrasada, né, com fatos que eu desconheço, que só ela sabe. Então, relacionamento a vida inteira. 32 anos que foram se anestesiar, estão caminhando junto, e tem muita coisa para aprender. Todo dia estão se renovando. Graças a Deus é um casal que tem que se renovar. Então, nosso ponto de partida são as Escrituras. E nós vamos trabalhar aquela maneira de que John Wesley sabiamente conseguiu resumir na maneira que a gente precisa ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia não como um livro meu. Esse livro não é propriedade minha. Esse livro é um livro que Deus se agradou em deixar para nós, para a gente, a partir dele, ter uma condição de viver melhor com esse mundo que ele criou e com ele mesmo, sobretudo.
E evidentemente, a partir disso, viver bem umas com as outras, uns com os outros. Então esse livro não é seu, não é meu. Eu não tenho controle sobre ele, eu não sei tudo sobre ele. Eu tenho que estar sempre aprendendo sobre ele e com ele. Pois bem, então a nossa base é essa aqui. Nós estamos partindo desse pressuposto. Não é um pressuposto filosófico, antropológico, misógino, e seja lá o que for diógeno. Nossa base é essa aqui. Para nós essa é a referência. Agora, para ler esse livro, nós temos que considerar 4 pontos. Primeiro, quem eu sou, quem você é, qual é o propósito de Deus, não para a família do Silvio, que tem o sobrenome dele, porque esta família me separa dele. Mas qual é o projeto de Deus para a família dele? E a família dele inclui pessoas do Japão, pessoas da Coreia, pessoas do Iraque, pessoas do Irã, pessoas do Afeganistão. Deus criou todo esse povo aí. Verdade? Embora não pareça, porque a gente acha que o povo do Iraque só entende de bomba, mas quem criou esse povo bombeiro foi Deus. Deus é que criou. Então, eu tenho que falar, bombástico. Bombástico. Esse povo bombástico, né? Que se compara com o povo nordestino, com a bombinha de São João, agora no final do mês, é só bombinha para tudo lá. Esse povo Deus criou também. Então, que pressuposto é esse? Eu preciso me entender enquanto criatura, não como a pastora Marisa, a bispa no exercício do episcopado, a pastora no exercício do episcopado, ou como a pastora Gabriele, Albertinho, né? Ou como, eu vou deixar alguns nomes aqui que eu me lembro, o pastor Heber, pastor metodista, né? E aí vai. A pastora Joana é secretária executiva para o plano e vida e missão da igreja metodista. Só de falar a palavra, a gente se cansa, né, pastor? A gente tem que partir desse pressuposto. Eu não sou isso, eu estou isso, mas eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Então, eu preciso primeiro entender relacionamento a partir do princípio bíblico. Deus criou. A criação me ensina sobre quem eu sou, para onde eu vou, quem é que está sobre mim, em quem eu devo confiar, em quem é o meu cabeça. A criação me fala disso. Eu relembro o Salmo 19. Alguém se lembra aí do Salmo 19? É o céu, a glória de Deus. Nem a linguagem. E deles, no entanto, por toda a terra faz ouvir a sua voz. Por toda a terra faz ouvir a sua voz até os confins. Ou seja, a criação é bastante para falar de Deus. Por que a gente não crê em Deus? Porque a gente não para conviver, para andar, para olhar a criação. E criação inclui você e eu também. Quando eu olhar para o Silvio, eu leio para a gente, mas não é que Deus fez esse sujeito dessa altura. Por isso que quando o Silvio olha para o eu falo, Silvio, Deus tirou o tamanho de mim e botou em você. Porque se Deus que criou, foi Deus quem fez. Não é não? Bom, o princípio da criação. Esse princípio é fundamental, gente, para a gente viver toda a nossa vida aqui. Esse mundo tem um dono. A árvore que está no jardim da sua igreja não é sua. Você não pode cortar sem pedir autorização ao dono. E quem que é o dono dela? Ponto final. Certo? A grama que está aí, ó, você não pode jogar papel em cima dela, porque o dono dela está de olho. Quem é o dono dela? Então esse princípio da criação, ou seja, nós somos pessoas criadas, limitadas, pequenas. Esse é o primeiro ponto que o Wesley ensinou. Eu preciso ler a Bíblia nessa perspectiva. Segundo jeito que eu tenho que ler, sabe? Porque senão quando eu ler lá na Bíblia, eu sou por cabeça no Antigo Testamento e não por causa, eu vou acreditar. E eu vou me sentir a cabeça. Entendeu? Eu estou lendo a Bíblia como um todo. Só tem uma cabeça, que é Jesus. Ele que criou tudo, por ele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1. Tudo existe por causa dele. Ok. Segundo pressuposto para ler a Bíblia.
Eu conheci mais a mãe do que o pai, mas eu conheci a mãe dele, Darlene. Darlene é cozinheira, não chega, cozinhava lá no seminário. Na quinta-feira a gente comia feijão, arroz, jiló e meio ovo cozido. Era nosso jantar de quinta-feira. Nem por isso ninguém morreu, né? Veja bem, se eu for falar assim, quem é a sua família, Wesley? Como é que você vai começar falando, Wesley? Quem é a sua família? Minha família é meus pais, né? Darlene, Abel, Lelei, Yara. E aí hoje minha esposa, né? Gabriela. E hoje, minha esposa. Mas se a gente for perguntar aqui, se a gente precisa saber quem é esse menino, nós vamos ter que ser tradicionais. Ou seja, nós vamos ter que considerar a tradição. Ou seja, o que é tradição? Conhecimento passado de século em século, de pessoa para outra. Por isso nós metodistas somos e amamos ser tradicionais, não tradicionalistas. Tradicional, ou seja, nós trazemos em nós uma herança desde a criação. Eu me remeto à criação para entender meu hoje. Eu tenho uma tradição de família que vem desde Adão e Eva. Isso é tradição. Então eu tenho que entender, porque senão, gente, a gente acha que descobriu a roda hoje. Aí vem os modismos, vem as inovações perigosas. Se eu não estudo e não entendo o passado que Deus me deu. E aí ele diz, hoje minha esposa também é família. Ou seja, hoje nós, neste século, também somos desse povo que Deus criou em Adão e Eva. Mas nós não somos de outra natureza. Nós não somos o único povo. Nós somos o povo que tem uma tradição, uma história. Eu preciso conhecer isso para ter identidade de povo de Deus. Senão eu vou ter identidade da cidade tal, do país tal, e não vou ser identidade de povo de Deus. Eu não vou conseguir entender que iraquiano é povo de Deus. Se eu não pratica esse pressuposto, não tem jeito. Terceiro pressuposto. Romanos 12 é um texto que a gente fala muito dele. Quem é aquele? Romanos 12, 1 e 2. Pode falar. Ele vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Oi, escola dominical abençoada. E meus irmãos, esse é o terceiro pressuposto. Para eu ler a Bíblia, eu preciso entender que a razão é parte do dom que Deus me deu. A razão é parte do dom que Deus me deu. Se você está aqui hoje, cheio do fogo, e que vai para o monte, e que ora igual eu, né, que gosta de orar, de pular, de cantar, do sapatinho de fogo, etc. Tem que entender, a gente está aqui hoje porque a razão nossa foi tocada. É por meio da razão que eu aprendo a ler, a escrever. É por meio da razão que eu vou para a faculdade. É por meio da razão que eu posso receber um diploma. Quando a gente tira a razão, a gente vai entrar para a demência. Demência é a desconexão com a realidade. Loucura. A gente fala, fulano é doido. É desconectada com a realidade essa pessoa. Então, quando eu deixo de usar a razão, eu me desconecto com a realidade. E eu posso ir para os mais extremos, gente. Nero se achava o homem mais certo do mundo. Hitler se achava o homem mais certo do mundo. Porque tinha uma paixão, tinha um ideal. Mas não conseguia ver o mundo a partir da criação. Para entender a tradição, esse mundo existe que Deus criou, então não posso destruir o que Deus criou. E ele usava muito a emoção e a eloquência para conduzir pessoas sem usar, sem calcular razão. Eu preciso usar a minha razão. E aí eu vou compartilhar algo que eu compartilhei ontem, porque foi por acaso que eu compartilhei, mas pode ser que aconteça a mesma situação. E que alguém me procurou depois dizendo que sofria da mesma coisa que eu sofro. Veja bem, eu sou pastora, Deus me vocacionou, não é? Como pastora, Deus, ainda além de ser pastora, me deu uma função de exercer o episcopado na igreja, não é isso?
deu, no começo da minha vida, a responsabilidade de também ter um lar. E eu constituí um lar. Depois Deus me deu a honra de ter 2 filhas. Uma filha adotiva e uma filha do ventre. Certo? Deus me concedeu essas bênçãos. E eu sou grata a Deus por essas bênçãos. Entretanto, com o passar dos anos, nem tudo ficou como eu gostaria que ficasse. Nem tudo ficou. Deus continua me chamando para vocação pastoral. Isso não mudou, só reforçou. Mas o meu casamento se desfez. Não foi possível manter um casamento para o bem da nação. Para o bem de todos e todas, foi necessário, extremamente necessário. Isso a gente não dá detalhe, isso é coisa de quem viveu o casamento. Mas eu fui acompanhada 2 anos pelo bispo Adriel, fazendo terapia de casal, etc, etc. Mas chegou um ponto que o próprio bispo Adriel percebeu e entendeu junto comigo e com o ex-marido que não tinha como continuar. Cessou o casamento. Certo? Ok. Não teve jeito. E além disso, depois, a filha biológica que eu tive, a única, e não evitei gravidez depois dela, eu pedi por suicídio. Isso é uma realidade. E não bastando essas situações todas, eu sou portadora de uma doença genética que eu herdei por parte paterna. Meu pai era uma pessoa muito eloquente, muito amorosa, era um homem assim que não tinha que não gostasse do meu pai. E o meu pai tinha uma família que muitas pessoas da família têm depressão, são portadoras. E não é depressão de causa exógena, aquela causa externa, é causa interna. Nós não temos alguns neurotransmissores por questão biológica. Aí eu preciso dizer que médica e médico que faz psiquiatria não é a pessoa doida e nem o que não evita que algum psiquiatra ou alguma entre na loucura, como tem pastor e pastor também desconectado com a realidade. Como tem, né, o presidente da República desconectado com a realidade. Então, a demência não é característica de uma profissão, né? Agora, médica e médico estuda a medicina como cardiologista, como a ginecologista, como a urologista, que a gente confia, né? Psiquiatra estuda do mesmo jeito, só que estuda mais anos. Depois que faz curso básico, vai fazer anos de especialização em psiquiatria. E usa a razão, o estudo é razão. Médica e médico estuda a razão. Por isso que chega uma hora que a gente diz assim, olha, para a sua doença não tem cura. Porque pela explicação racional, biológica, não tem cura mesmo não. Daqui no fim não tá com a gente, mas não é. A gente só faz o que é racional. Daqui para frente a história é com outra instância. Certo? Mas do ponto de vista médico, não tem jeito. E a gente vai dizer isso. Ok? E aí eu, como médica também, tive uma grande dificuldade de entender como é que eu, uma mulher de fé, podia passar por todas essas situações, né? E ter uma doença e ter que tomar um remédio por uma doença que, inclusive eu, quando não era médica, achava aquela coisa de gente desequilibrada, de gente doida, de gente que não tem rumo na vida, né? Só que, mesmo sem tendo feito medicina, porque uma coisa é a gente tratar de outra pessoa, outra coisa é tratar da gente, né? Outra coisa é a gente reconhecer aquilo. Então, eu precisei usar a razão para entender e assumir, sem ter qualquer vergonha hoje, sem nenhuma máscara, que eu sou portadora de depressão. E cada vez que eu falo isso, facilita a minha vida. Por quê? Porque quando eu estou entrando na crise depressiva, eu posso pedir ajuda. Pastora Joana, eu não vou à reunião essa semana porque eu estou precisando me cuidar melhor, porque eu estou com uma baixa de neurotransmissores, eu preciso me restabelecer. Como alguém que faz hemodiálise, como alguém que usa remédio para diabetes, como alguém que vai fazer uma cirurgia para coração, não é? Então, eu estou falando isso porque nós,
claro que é, mas não é oposição ao Deus que nos criou. Ele que nos deu a razão, Ele que nos criou. Então tem situação que a gente tem que enfrentar, gente, com um raciocínio lógico. Tem coisa que é demônio. Agora, por favor, não aceito mais eu querer tirar o demônio de mim por causa da minha depressão. Não. Eu já aceitei. Em tempo de angústia, a gente aceita qualquer coisa. Aceitei, quer expulsar? Se for demônio, tira. Mas não é demônio. E nem Deus quis me curar. E já vi muita gente ser curada de depressão. Eu orar e Deus curar. Então, a única coisa racional que eu posso entender é que existem doenças, existem patologias entre nós também, que precisam ser enfrentadas a partir da razão. A gente tem que usar a razão. A gente tem que ler, a gente tem que pesquisar. Você nunca ouviu falar de depressão? Por favor, estude. Nunca ouviu falar de doença borderline? Estude. São doenças cientificamente provadas. Não é coisa de doido, não, gente. Senão a gente não vai conseguir trabalhar. E aí eu me lembro de Atos, Lucas, o que Lucas falou? Para escrever o livro que ele escreveu sobre a vida de Jesus, o que é que Lucas fez? Está lá escrito. Você já percebeu isso? Talvez você não tenha percebido. Ele diz, olha, Teófilo, depois que eu ouvi falar de Jesus, depois que Paulo me falou de Jesus, ele não cita Paulo, né? Mas depois que eu ouvi muitos relatos, eu acuradamente avaliei, conversei com pessoas, procurei saber, e só depois disso, Teófilo, eu resolvi escrever para você acerca de Jesus. Ou seja, ele era médico. Não tem como ser médico e não usar a razão, gente. Senão ele vai matar tudo que é paciente. Só oração não resolve. Oração é com pastor e pastor. Na hora de curar o corpo é razão. Tem que saber, tem que entender o que é isso, o que é aquilo, o que não é. Senão você vai dizer que é médica péssima. Você for lá e a médica, vou orar por você. Aqui, estou orando, Deus te abençoe. Que médica doida é essa? Eu vim aqui orar e eu vim aqui para curar minha saúde. Ela vai orar por mim? Então, cada coisa no seu lugar. Não ore por algumas coisas que não é você que tem que cuidar. Manda para médico e médica. E a gente que é médico e médico, tem coisa que, ó, daqui para frente, você tem que ser de oração. Vá buscar oração, porque aqui nós não resolvemos mais. Cada qual no seu cada qual. Então, eu estou dizendo isso porque a gente precisa, como Lucas, valorizar o uso da razão. Tradição, a Bíblia é um livro de razão, ou seja, para escrever tem que usar a razão. Tem que usar, tem que saber ler, tem que saber escrever, senão não tem como escrever. Razão, não é só a minha contemplação com Deus. E o último pressuposto de Wesley é da experiência. Na experiência, irmãs e irmãos, vale qualquer negócio. Vale qualquer negócio. Eu, na minha vivência com Deus, eu tenho a minha experiência com Deus, que ninguém toma, mas ela me sustenta. Você pode chegar para mim e dizer assim: pastora que é divorciada não tem autoridade para pregar. Sua palavra. Amém. Mas o meu Deus comigo me diz: você pode. É a minha experiência com o meu Deus. E ninguém vai calar essa voz dentro de mim. Amém. É a voz do Senhor comigo. É a voz do Deus que é de toda a humanidade, mas que é meu e seu. E seu, né? Deus é seu. Então, ele é pontual. É como a gente na igreja. A gente prega o sermão para todo mundo, né? Mas na hora do aconselhamento pastoral, a palavra para uma pessoa é desse jeito, para outra pessoa é desse jeito. É assim que Deus faz com a gente. E aquela coisa, ó, renova. Eu lembro uma vez que eu estava recém-divorciada, e aí eu estava numa reunião com um SDs, e um pastor da nossa... E eu falando para Deus assim: Deus, não dá, não vou ser pastora nessa situação. Eu morro de vergonha de ser divorciada. Eu não me sinto em condição de pregar. Eu não me sinto, Senhor Deus. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu vou desistir, não tem jeito para mim. E eu fui para a reunião de SDs, e naquele dia, um dos SDs, o pastor Viloto, ele pregou sobre aquele texto, aquele texto da mulher, dos talentos, não, das dívidas, duas pessoas que deviam, né? Uma devia 500 denários, outra devia 100, né? 50 denários e 100 denários, não é isso? Um denário era o salário de um dia de trabalho. Então calcule aí, o salário mínimo, por exemplo, né? Então, um denário era um trigésimo do
mulher que estava lá aos pés dele, que Jesus falou para aquele que achava que devia só 10, né? Que é Simão. E realmente Simão devia só 10, gente, bem casado, um homem de caráter, a vida íntegra, louvado seja Deus, ele devia pouco mesmo, a vida dele, graças a Deus, era uma vida tranquila, exemplar. Mas há o outro que devia 500, coitado, se deu mal, danou-se tudo, devia muito, né? Mas quando a dívida foi perdoada, o que devia mais, ficou muito mais agradecido. E Deus me ensinou isso naquela hora. E foi aí, na minha experiência, gente, naquele dia, Deus falou para mim, presta atenção, você me deve muito? Sim, Senhor, eu devo muito ao Senhor. Pois então, eu estou te perdoando, me ame mais e faça a minha vontade. Foi a palavra de Deus para mim. Então, para mim, isso até hoje é coisa. Toda vez que o diabo tenta me acusar, vem a palavra de Deus e ninguém mais cala essa palavra. Então, a gente está trabalhando aqui, relacionamento a partir desses 4 pressupostos, a partir da experiência que é sua, tradição, história, entender o mundo a partir da criação e a gente ter convicção que a gente precisa usar a nossa capacidade para a gente poder também atuar e vivenciar nossos relacionamentos. Amém. Glória a Deus. Se a gente vai falar então sobre relacionamento entre pastores e pastores, nós como corpo pastoral, a gente vai agora, usando esses pressupostos que aqui foram colocados, pensar nisso um pouquinho a partir de uma história bíblica, que vai ser assim meio, uma interpretação meio herética que eu vou fazer, meio out of box, tá? Mas que eu queria tomar uma história real, uma história concreta, como uma simbologia pra gente. E aí eu encontro o texto, né, do nascimento de Esaú e de Jacó. Daí que eu já fui por fim, vou voltar para o começo. Lá no capítulo 25 de Gênesis, versículo 22, perdão, versículo 21, para começar, dar o contexto. E Isaac orou, Gênesis 25, 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então ela disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Versículo 24. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Deus me livre, né? Vestido cabeludo. Parece uma coisa de Lady Gaga, assim, né? Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso ele chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitava em tendas. E amava Isaac e Esaú, porque a caça era do seu gosto. A Rebeca amava Jacó. Eu estava brincando com a outra turma que eu engravidei 2 vezes. E eu fico vendo as mães na internet postando aqueles vídeos fofos, né? Falando assim: ah, que coisa maravilhosa, o neném mexendo na barriga. É uma sensação deliciosa quando o neném mexe. Eu não tinha problema para amamentar, não ligava de cuidado, adorava o cheirinho de neném. Mas eu vou confessar para vocês que o menino mexendo na minha barriga era um negócio que me dava a maior girice de todos. Aí eu perguntei um dia assim: será que eu sou uma mãe muito ruim se eu falar para vocês que eu não suportava? Quando começava a mexer, eu falava: para. Porque principalmente na primeira eu imaginava aquele filme Alien, lembra? Eu falava: você tem que estourar, gente, qualquer hora dessa. Meu Deus do céu! Né? Gente, vamos imaginar por um momento que Rebeca é a igreja do Senhor. E ela tem 2 líderes dentro dela. São 2 povos, são 2 nações, diz o texto, dentro do ventre dela. E eles não se entendem lá dentro do ventre dela. E ela não está entendendo muito bem o que é. Ela não fez ultrassom, ela não viu, né? Ela não sabe ainda de nada. E ela fica tão angustiada porque aquela vexação, daquele desespero, daquela briga, porque os filhos brigavam dentro do ventre.
Não era aqueles vídeos fofinhos que a gente vê de gêmeo que nasce agarradinho, entendeu? Ela não era uma fusaca a barriga de Rebeca. Ela está sofrendo, angustiada. E ela pergunta, ela vai orar, né? E ela pergunta, se assim é, por que eu sou assim? E ninguém ensinou para nós. Lá na faculdade de teologia não tem uma matéria que diz assim, como viver em pé de guerra com meu colega pastor e pastora. Não tem essa matéria. Mas em algum lugar, em algum momento, e quando eu falo isso, eu não quero que a gente pense assim. Ontem eu falei, depois eu ouvi uma reação, e aí eu falei assim, não, será que eu estou falando muito pessimistamente? Né? Então eu não quero falar de um modo pessimista. Por quê? Porque no seu cotidiano, quando você não tem nenhum problema, essas crises não vêm, essas dificuldades suas de relacionamento com o colega não vêm à tona. Eles vão vir à tona quando você estiver em crise. Quando tiver alguma coisa entre você e o seu colega que desagrada, entre você e a sua colega que desagrada, é que essa luz vem, ela aparece, não é? E em algum lugar, nesse mundo da darknet que ninguém vê, está escrito, né, que alguns mitos que atrapalham o seu ministério pastoral. E de repente a igreja resolveu colocar digamos assim, uma linha diretiva para nós que zangou com isso. Que ela diz assim, discipulado é relacionamento. Aí os mitos estão em conflito com essa frase. O primeiro desses mitos é assim, pastor e pastora não pode ser amigo dos membros da igreja. Como que eu vou fazer discipulado se eu não posso ser amigo nem amiga de ninguém da minha igreja? Se os membros da sua igreja souberem o problema que você tem, eles não vão confiar em você. Isso é tão complicado que uma serva do Senhor, ela vai no altar e ela faz um apelo e ela chama a gente aí do nosso lugar. E eu penso, eu preciso ir atender esse apelo hoje. Eu preciso ir lá no altar, porque eu tenho um lugar muito grande para tomar conta. E cada vez que eu olho para ele, eu acho que eu não vou dar conta e dar uns remedrelhos aqui. E eu preciso ir lá no altar. E aí eu penso, o que os outros vão dizer se um bispo for no altar? E depois eu me lembro que Deus diz, isso não vale nada. Eu estou te chamando, você vai, eu vou. Mas eu sempre tenho que pensar, eu sempre tenho que lembrar de novo, eu sempre tenho que brigar um tiquinho. Porque essas coisas estão dentro de nós. E muitas vezes nós temos dificuldades e nós só temos os membros da igreja. Quantas vezes eu viajei e deixei minhas filhas como membro da igreja? Quantas vezes eu saí de férias e os juvenis da igreja faziam uma muvuca lá em casa que eu tinha que ter alguém para botar comida no cachorro? Eu tinha que confiar nos juvenis. A vizinha ficava meio brava, disse que até ameaçou chamar a polícia uma vez, quando eu cheguei das férias. Né? E eles ficavam lá em casa. Imagina, gente, 12 juvenis, de repente um dia cheguei às vasilhas até o alto da cabeça. Mas eles cresceram, se casaram e eu acompanho a vida deles e sou meio mãe de todo mundo. Nasce um neném e eles mandam um bilhetinho para mim. Nasceu, não sei o que lá e tal. Não é? E um dia eu fui ao altar da igreja para dar um testemunho sobre uma coisa muito importante que Deus tinha feito na minha vida, muito difícil. Porque a gente, para dizer os nossos problemas também, para a gente testemunhar, a gente precisa ter consciência de testemunhar de coisas acabadas. Eu fico vendo, não é, a Bispa Marisa vir aqui e dar esse testemunho dela, corajoso desse jeito, e aguentar falar essa história até o final, sem esmiuçar toda, porque é uma história acabada. Você só pode testemunhar de coisas acabadas. Deixa Deus acabar de fazer, e aí você conta, porque a igreja precisa de finais felizes, e quem pode dar final feliz é Deus. O final feliz nem sempre é o que você quer, mas é o que te permite contar aquela história e no final dizer, a mão do Senhor esteve sobre mim. Esse é o primeiro mito. Você não pode ser amigo dos membros da sua igreja. O que mais eu vou fazer com discipulados? Relacionamento. Que nível de relacionamento? É por isso que às vezes eu vejo que a gente tenta resolver isso dizendo, eles são meus discípulos. Mas
estão abaixo de mim. Eu tenho um relacionamento com ele, mas sou eu que mando. Não é ainda relacionamento. O próprio Jesus chegou numa altura com os discípulos que ele fala: eu não chamo vocês de discípulos mais, gente. Esse tempo todo a gente andando junto, vocês já me conhecem. Eu quero chamar vocês de amigos. E quando Jesus passou pelo momento mais difícil da vida dele, ele chamou Pedro, Tiago e João e falou: fica comigo, gente. A minha alma está triste até a morte. Fica comigo. Eu estou com medo, eu estou cansado, eu estou aflito, eu estou sozinho. Vigia comigo. E os discípulos não perceberam a importância daquilo, porque Jesus estava tratando eles como amigos, mas eles estavam se sentindo só discípulo ainda. Eles não sacaram o negócio. A gente gosta tanto de falar sobre esse texto que, e critica muito Pedro, mas quando Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Gente, quando nós não nos sentimos amados em alguma situação, às vezes a esposa chega com o marido, parece que a mulher é enjoada pedindo assim. Quando ela pergunta assim: você me ama mesmo? Você não entende a profundidade da necessidade de uma resposta honesta sua a essa pergunta. Porque a gente precisa ser reassegurado de que nós temos alguma importância nesse mundo. Precisamos disso, não é? Mesmo os homens precisam de afirmações de que são queridos, de que são importantes. E às vezes, quando a gente vai lá e pede o sujeito para abrir a lata, ele abre a lata, ele é o Superman, que ele abriu a lata. Aquilo é importante. A gente não dá valor a essas coisas, não é? Quando a esposa e o esposo na vivência, quando os filhos vêm até nós, quando a gente elogia eles, ou quando eles necessitam da gente e a gente sente que eu sou uma mãe muito boa hoje, que agora eu atendi um negócio e o filho e a filha saíram contentes. Nós precisamos dessas reafirmações, mas nós não vamos viver isso enquanto o relacionamento for coisa hierárquica. Enquanto a gente não abrir o coração para viver com alguém uma coisa autêntica, nós nunca vamos ser uma igreja discipulada. Porque a pessoa que quer viver autenticamente, ela atrai as outras para si. Ela não tem medo do fracasso. O trem que deu certo, não para fazer outra coisa, já deu certo o negócio. Minha ideia não foi boa, vamos mudar. Esse é o primeiro mito. O segundo mito é que pastores e pastoras não podem ser amigos uns dos outros. Eu não vou convidar a fulano a pregar na minha igreja, não. Esse ano tem concílio. Ou quando um pastor mais experiente ou uma pastora mais experiente resolve conversar com um novo e diz: fica calmo, fica tranquilo, chega lá na igreja. Já está esse velho querendo me ensinar agora. Eu que formei na faculdade agora, eu que sei a matéria mais recente sobre administração da igreja. Ou o mais velho pensa: eu que sei tudo, porque eu estava aqui desde a fundação, né? Eu estava lá no pé de João Wesley no dia de hoje. Quem sabe sou eu. Mas a gente não percebe, não é? Ou quando a gente quer dizer uns para os outros que nós sabemos melhor a doutrina, que nós sabemos melhor a história, sem ter ouvido o outro, acolhido a outra, sem ter dimensionado isso. E a igreja é essa mulher grávida, essa mulher que quer dar à luz, essa mulher que está cheia de vida, que quer gestar, que quer gerar, mas os filhos ficam brigando dentro da barriga dela. Deus me livre, é um alien. Por isso, quando o alien nasce, aí mata a igreja. O cara fica lá morto, explodiu aquele negócio, não nasceu. Deus quer gestar, Deus quer gerar, Deus quer fazer algo vivo sair da gente. Ou quando eu digo: eu estou passando por uma dificuldade, eu passei por muitas dificuldades. E eu olhei e falei assim: para quem que eu vou conversar? Para quem que eu vou contar? Para quem que eu vou falar? E é nessa hora da crise que eu vi esse mito de que pastores e pastoras não podem ser amigos, porque eu me relacionava muito bem, eu estava no meu distrito, eu tinha muitas amizades, nós tomávamos café, saímos para uma série de coisas, mas quando eu precisei de alguém para contar um problema, eu não vi. Eu quero que vocês entendam bem essa diferença. Não é que as pessoas não estavam lá, eu não vi. Para quem que eu vou dizer? Se eu disser para fulano, se eu disser para ciclano, o que vai pensar de mim? O que vai... E as pessoas então deixam passar grandes oportunidades. A gente precisa de amigos verdadeiros para dizerem para nós as coisas mais profundas.
A pastora Ruth. Não tem ninguém nesse mundo mais diferente de mim do que a Ruth. A Ruth é essa pessoa exótica, essa pessoa, quem conhece ela sabe, toda aberta, hoje eu sou formal, do terninho, da roupa, né? E Ruth é defensora dos direitos das mulheres mesmo, da mulher radical. Aí quando eu passei por uma dificuldade no meu casamento, essa long story short, né? Eu falei assim, eu tenho que procurar uma mulher feminista, para dizer para mim, nós duas, contra esse mundo masculino, né? Existe alguém para reafirmar o meu valor, alguém para dizer para mim e tal. E fui, né, procurar a Ruth. Ruth vai me dar razão, ninguém está me dando razão, Ruth vai me dar razão. Eu vou colher esse negócio pelo viés, né? E eu contei a minha história da Ruth, né? Tudo que aconteceu, aquelas coisas todas que mulher precisa contar. Entenda, a mulher precisa contar. E me permite uma pequena crítica ontem. Se o pastor Ademar tivesse falado assim, ô minha irmã, eu vou escrever uma historinha aqui que eu preciso, que Deus me inspirou, ela teria parado de falar. Vocês ficam esperando que a gente adivinha. Fala que não quer escutar mais e pronto. Nós precisamos saber também. Vocês ficam fazendo discurso na cabeça de vocês e acham que a gente tem que adivinhar. Tá gravando. Não precisa falar. Eu não conto a história. Aí fui eu falei, Ruth, olha, problemas conjugais, Ruth, situações difíceis, minha amiga, você entende? E tal, eu não concordei com isso que ele falou, não concordei com isso que ele fez, e Ruth falou, mas teu marido é um homem de Deus. Voltei pra casa. Olha, gente, meu marido é um homem de Deus. Um homem de Deus. Todo esse caminho, toda a jornada que eu fiz, tudo que eu fiz na minha vida, foi porque Deus colocou do meu lado uma pessoa para potencializar tudo aquilo que eu sou. Eu tenho total confiança nele. É um companheiro, assim, maravilhoso, em todos os sentidos. Nós somos dois seres humanos que vieram de histórias, de backgrounds diferentes, de tradições diferentes e que em algum momento adoeceram, porque o ministério pastoral adoece a gente, se perderam um do outro e nesse momento da perda, todas essas coisas contribuíram para que às vezes a gente não enxergasse direito um ao outro. E nessa hora uma amizade verdadeira faz toda a diferença. Ruth foi uma bênção de Deus na minha vida, para me lembrar coisas que a minha dor do momento podia ter me feito esquecer. E eu voltei para casa. E algum tempo passa, e aí a lição fica meio esquecida, né? E, olha, se você entrar numa crise, você gasta tipo 3 dias para entrar na crise. Você não precisa de muito para entrar na crise. Às vezes você vai levar um tempão para sair. Porque aquela crise vai te mostrar 500 mil coisas que Deus quer trabalhar na sua vida. Você precisa de tempo para administrar. Você precisa de tempo para sentir raiva, de espaço para sentir raiva, de espaço para sentir um pouquinho de autopiedade. Você precisa disso. O sujeito que nunca tem autopiedade tem um problema. O sujeito que tem autopiedade demais tem problema. Em algum lugar no meio disso está a saúde. Neemias mostra isso. Recebi uma má notícia, sentei e chorei 3 dias. Ela vamos fazer o que tem que fazer. Mas você precisava chorar primeiro. Sem a dor de compreender qual é o seu problema, você nunca vai sair dele. E você vai levar os outros em volta com você. E aí um belo dia eu falei, agora, né? Preciso de mais um momento, o negócio não está bom ainda. As coisas melhoram, e aí o que acontece? Depois que o problema é solucionado, você tem que lidar consigo mesmo. E foi isso que aconteceu, o problema foi solucionado e eu estava com raiva. Porque as coisas foram tão engraçadas. Depois a gente conta essa história no encontro de casais, vocês me convidam para ministrar. Eu cheguei e falei assim, aí ele levantou de manhã e falou assim, a crise acabou, estou bem. Homem também é assim, ele levanta de manhã e diz, estou bem agora. E nós não sabemos o que fazer com isso, né? Como assim? Você está bem? Né? Aí quando ele ficou bem, ficou lá, eu disse, caramba, isso que aconteceu, né? Ai, que raiva, gente!
Gente, o Bispo Nelson é uma pessoa de Deus, assim, pra mim, né? Desde a época da faculdade, tudo assim. Mas aquele homem vai dar conselho pra você também. Senhor, você tem que ir lá aberto, você toma na cabeça, você dá na cabeça da gente. Eu cheguei lá, falei, bispo, precisa conversar. Aconteceu isso, bispo. Eu acho que está errado isso. Eu não merecia certas coisas que aconteceram. Eu queria alguém para dizer que eu estou certa, bispo. Eu tenho razão de estar com raiva disso que aconteceu. Eu preciso que alguém diga para mim que eu estou certa. Aí o bispo falou assim, você está certo. Não, se um sacana devia ter feito isso com você. Isso não se faz. Hoje não foi traição lá, pelo amor de Deus, tá? Tem muitos problemas no casamento sem ser traição, tá? Eu falo, não explico direito, depois sai daqui os outros falando, é isso que eu falo. Pelo amor de Deus, né? Aí, mas onde que eu quero chegar? O importante não é o que aconteceu, é o que eu fiz com o que aconteceu. E aí, o bispo falou assim, você tem razão mesmo? Ah, não devia ter feito isso, tá? Que tonto, não pode fazer essas coisas não. Resolveu alguma coisa? E ele me lembrou uma frase do David Simmons: perdoar é abrir mão do direito de ficar com raiva. E ele me lembrou o básico do que acontece comigo e com você nos nossos ministérios. Quando a gente passa crise conjugal, quando a gente passa crise com a igreja, você precisa perdoar, senão você nunca vai avançar. Às vezes a gente fica com raiva de um colega porque a gente não sabe a luta que o colega está tendo naquele momento, porque ele não nos atendeu adequadamente na nossa necessidade. Às vezes a gente fica irada com uma palavra que a colega nos fala num momento que a gente achava que ela devia ter dito outra coisa. É por isso que o texto que a bispa citou aqui do perdão também inclui que o conserto estava com a mão no pescoço do outro, cobrando a dívida. Perdoar é tirar a mão do pescoço do outro. E você só pode ter relacionamento significativo com alguém se você tirar a mão do pescoço dele, senão você mata o sujeito e não vai ter jeito de avançar. Nós, se queremos uma igreja em discipulado, precisamos respeitar uns aos outros. Você é nomeado para uma igreja local. Tinha alguém lá antes de você. Aquela pessoa teve uma história com aquela comunidade, construiu um relacionamento com aquele povo que estava lá. Mas, se ninguém te contou, eu vou te dizer, no coração do membro tem espaço para mais de um pastor, para mais de uma pastora. Deixa o povo gostar daquele sujeito, facilita a sua vida, eles gostarem daquele sujeito. Ouça a história do povo, deixa eles contarem. Tem gente, por incrível que pareça, que não gostava dele também. Você tem que saber lidar com essas pessoas. Amanhã elas não vão gostar de você também. Não é nada pessoal. Ok? Você não é o cara. Você não é a mulher. Desse jeito. E você sai. E às vezes você se ressente. Porque as pessoas que na igreja que você estava antes gostam do pastor e da pastora que chegou. E você fica de lá olhando. Você não resolve essa questão no seu coração. Esse é um ponto. Outro ponto prático do dia a dia. Está lá o teu nome. Está lá o Adriano na igreja Jardim das Américas em Volta Redonda. E ele está lutando, ele está sofrendo lá para fazer aquela igreja crescer. Porque crescer não é fácil, dá trabalho crescer, é complicado. Mas ele está lá, ele ora, ele jejua. O culto hoje foi uma bênção tão grande que ele resolveu tirar uma foto. Porque já tinha 30 dias que ele está trabalhando um mutirão de oração na igreja. E aquelas 20 pessoas que frequentam a igreja dele convidaram cada uma. Deus deu graça, decidiu, o céu abriu. E tinha 40 pessoas na igreja dele. No culto, está lotado a igreja. E ele fica muito feliz com aquilo. Ele tira uma foto. E ele chega em casa e posta aquela foto no Facebook. Hoje Deus abençoou o dobro de pessoas na igreja. Mas em vez dele dormir, ele resolve dar uma corridinha na timeline. Oh, miséria. Aí, ele encontra uma foto do Genilson. E o Genilson, naquele dia, tinha 30 pessoas na igreja dele. E ele orou. E naquele culto, Deus deu graça, tinha 50. E o Genilson também feliz, porque Deus deu a graça, desceu os anjos do céu.
faculdade. Eu sei o que ele fez no verão passado. E agora, ele está lá com essas pessoas todas na igreja. Eu não fui chamado. Deus fez psiu para mim. Não é verdade? E vai o Adriano dormir chateado. Só, gente, que o Genilson também, em vez de dormir, era o que ele tinha que ter feito. Ele resolveu correr a timeline. E aí, então, ele viu a foto da igreja da pastora Angélica. E tinha 100 pessoas no culto. E essa miséria não acaba nunca. Você não está competindo. Isso aqui não é corrida de obstáculo. Entende? Que você tem que crescer. Você tem que crescer porque coisas vivas crescem. Que você tem que pagar a conta, pagar a conta, né, Bispo? Que você tem que pagar a conta, você vai pagar a conta. Eu sei que você vai pagar a conta. Claro que você vai pagar. Eu sei que você tem uma série de deveres que você responde institucionalmente. Mas o teu colega, a tua colega está na mesma batalha que você, vivendo os mesmos desafios que você, e precisando de alguém honesto, sincero, que chegue lá embaixo no comentário e diga assim: eu sei que Deus tem um chamado na sua vida. Que maravilha esse culto na tua igreja. Deus te abençoe, meu irmão. Sem preocupar se o bispo vai ver a postagem sua no Facebook, se o SD está te acompanhando. Provavelmente está. Mas você tem que liberar o seu coração. Há pessoas nessa vida que estão acompanhando você porque gostam de você, porque amam você, que querem teu bem. Existe uma necessidade, gente, de nós quebrantarmos o nosso coração na nossa jornada. Nem todo pastor mais experiente que te dá um conselho está querendo dar uma de sabichão. Nem todo pastor jovem que chega com impulso de mudança, nem toda pastora jovem que chega com impulso de mudança está querendo fazer revolução e não sabe o que é ser metodista. Precisa chegar um momento em que nós nos tornamos mentores e mentoras uns dos outros. Há coisas que eu sei que, se você me perguntar, pode facilitar a sua vida pra caramba. Há coisas que você está fazendo que eu tenho curiosidade de saber, que eu gostaria de ir lá ver, mas o medo de parecer fracassado me impede. E a igreja do Senhor está querendo gestar a vida e os filhos estão brigando dentro dela. O que é discipulado? Discipulado é um estilo de vida no qual uma pessoa ou pessoas maduras querem conduzir outras pessoas a uma vida de maturidade com Jesus. Essa maturidade é emocional, é espiritual, é psicológica. Essa maturidade alcança todos os níveis da nossa vida. Mas se a gente não prestar atenção nisso, o que vai acontecer? Nós vamos estar sempre agarrados no calcanhar do nosso colega. Nós não avançamos e nem deixamos eles avançarem ou elas avançarem, porque na igreja as coisas estão conectadas. Espiritualmente nós somos a liderança da igreja. Se nós não estivermos bem, a igreja não estará bem. E não adianta uma igreja local estar bem, você está bem no teu ministério individualmente, se nós somos uma igreja conexional e você não está conectado ao outro e à outra, não respeita a história do outro e da outra, não se encontra no caminho. Porque se você fracassa na tua igreja local por questões conjunturais de momento, você vai se reerguer, mas se você fracassa porque como líder você não está maduro no teu lugar, fica muito complicado resolver essa situação. Porque você vai ter sempre problema. Você vai ter sempre dificuldade. Teu salário nunca vai ser o suficiente. A cidade sempre vai ter desafios. Mas ao invés de você olhar o que Deus está mostrando para você, trabalhando com você, e a partir disso criar um relacionamento saudável com o outro, você está desenvolvendo sentimentos de inveja, você está desenvolvendo de competição, você pressupõe, o outro te elogia um negócio, você pensa, deve estar querendo alguma coisa. Não tá, às vezes não está querendo nada. E se tiver? Você não conversou para saber? Pressupõe. Isso complica.
matou. Esse negócio não deu certo. Vou Vanderlei, tem amor, né? Ele vai saber. E ao invés de eu ficar de cara marcada, eu preciso dizer para ele, deixa passar 2 dias, vai ficar tudo legal. Preciso dizer. Se me der vontade de ir no altar, porque a palavra de Deus tocou em mim, então eu tenho que ir no altar. As asas, se vocês quiserem. Está em crise lá no Oitavo. Há um problema lá no episcopado. Pode pensar o que você quiser. Eu te dou liberdade de fazê-lo. Mas se eu não estiver curada, como é que eu vou te convencer do contrário? Então eu preciso buscar cura. Isso aqui é como aquela história do avião. Você entra no avião, a Ariane Suassuna fala que é a viagem mais agorenta que tem. Você já entra e está escrito lá, para flutuar, use o assento. Vincular, ele diz. Mas o moço, né, ele diz assim, se cair a pressão, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Ponha a sua antes de ajudar. Você e eu estamos cheios de receitas para o que o outro e a outra está fazendo na igreja dele. Mas não botamos a nossa máscara de oxigênio. Para ajudar, nós precisamos estar bem. Porque senão a gente vai ficar agarrando o calcanhar. E essas coisas, gente, não são coisas de momento. Olha a história de Esaú e Jacó. Aquilo arrastou a vida de Jacó todinha. Ah, ele é pacato, vive na tenda. Quando botam mais no meio da frase, eu tenho falado dos meus pastores no Oitavo, escolha onde você vai botar o mais. Escolha. Não é? Um é ousado, um é isso, um é aquilo, mas o outro habitava na tenda. Tem que ter gente que caça e tem que ter gente que cozinha. Amém. E eu falo muitas vezes, tem pastor e pastora que é mais ou menos assim, aquele momento nosso de, na hora que eu vou avançar demais. Me dá 5 minutinhos só que eu vou acabar, tá, gente? Pastorão. Tem pastor e tem pastora na vida da igreja, não da igreja metodista, na vida da igreja de Cristo, que é mais ou menos uma comparação que as mulheres vão sacar. Tipo assim, tem a Gisele Bündchen e tem nós. Como é que isso funciona na prática? A Gisele Bündchen está na passarela e nós compramos o vestido que ela está usando. A Gisele Bündchen aparece no comercial de televisão e nós compramos o batom que ela está usando. A Gisele Bündchen nos inspira. Ela é alguém que tem um dom diferente, especial. E ela lá naquele lugar dela, ela diz para nós que nós podemos ousar, que nós podemos nos mover, mas nós sabemos da nossa realidade e entendemos que só poderíamos alcançar a Gisele Bündchen até um certo momento. Se a gente não entender isso, nós vamos odiar aquela mulher.
aquele pastor e pastora que Deus chamou para ser um pastor e uma pastora de multidões. Essas pessoas nos animam, elas nos inspiram, elas passam experiências para nós, mas nós não temos que ser como elas, nem poderemos. Aleluia. Nem poderemos. Quando a gente chegar naquele último dia lá diante do Senhor, Ele não vai perguntar para mim assim: por que você não foi a Gisele Pitt? Ô Senhor, o sapato daquela mulher, a altura que ela calça, eu ia cair naquele salto. Deus não vai aceitar nenhuma desculpa dessa. Mas Deus vai perguntar para mim: por que você não foi aí, David? Tem gente que frutifica 30, tem gente que frutifica 60, tem gente que frutifica 100 por 1. Isso não depende só da qualidade do pastor e da pastora. Isso depende do lugar que ele está, das condições em que ele está, do tipo de tempo que ele tem de ministério, do tipo de ministério que ele exerce, da sua versatilidade de aprender a lidar com todos os tipos de pessoas, das condições concretas da sua humanidade. Mas a semente é do Senhor, a capacidade que dá é Ele. Mas eu fico ali segurando o calcanhar do meu colega, trazendo sentimentos ruins para dentro de mim. E às vezes, quando a crise surgir, eu não vou conseguir relacionar com ele e com ela. E eu só vou saber isso quando a crise chegar. Porque a amenidade eu converso com todo mundo. Está bem, eu estou bem com todo mundo. Mas os amigos surgem na época da grande necessidade. As amigas aparecem quando você precisa abrir o coração para alguém. E se você não tiver percebido, o mito vai te mover na hora que devia ser a verdade. O mito vai te colocar, que o mito pode ser uma verdade também, mas nesse caso eu estou usando negativamente aqui, não é? Esse mito negativo, esse mentira, essa falsidade, vai às vezes te levar para longe de pessoas que Deus poderia estar usando para te abençoar. Porque você não tem coragem de enfrentar a impossibilidade ou a dificuldade de se deparar com a outra pessoa. Mas eu quero dizer para vocês que, assim como eu disse das histórias terminadas, também Esaú e Jacó dão uma lição para nós muito importante. Jacó saiu, viveu toda aquela experiência que a gente percebeu lá. E lá no livro de Gênesis 33, eu quero abrir aqui, nós perdemos aí um tempinho, né, no nosso início, talvez não dê para a gente compartilhar como eu imaginava, mas eu queria terminar a minha palavra lendo esse texto, vai? Jacó um dia percebeu, depois que o anjo tocou nele, a experiência, que ele não podia seguir adiante no ministério dele sem dar uma volta atrás. Ele não podia se tornar Israel sem ir lá de novo e olhar no olho do seu irmão gêmeo. Nós somos irmãos e irmãs gêmeas. Entende? Nós estamos na barriga da mesma mãe, a igreja do Senhor. Nós fomos gerados pelo mesmo Pai, o nosso Deus, que nos chamou e nos vocacionou. Nós não poderíamos ir adiante sem parar para enfrentar os nossos conflitos, as nossas diferenças, para nos encarar na nossa humanidade, para perdoar o que tiver que ser perdoado, para descobrir amizade profunda. Isso também é verdadeiro. Você não vai ser amigo íntimo de todo mundo. Aqueles 5.000 amigos que você tem no Facebook são prova concreta de como é falso esse conceito de amigo nos dias atuais. Não é uma grande quantidade de gente. Você vai ter poucas pessoas que são de alma. Você tem que achá-las e cultivá-las e ter tempo para tomar café com elas. E lá em Êxodo 33 diz assim, Gênesis, perdão, já estou mudando a história. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e os filhos na frente, e Leia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. Rumou a fila. Depois ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. E depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são esses contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então se chegaram as servas, elas, seus filhos, inclinaram-se. E chegou Leia com seus filhos e inclinaram-se.
E chegou José e Raquel e inclinaram-se. E Esaú disse: de que serve todo esse bando que eu tenho encontrado? Porque Jacó tinha mandado uns bandos com um monte de presente na mão para encontrar com Esaú. Ele disse: para achar graça diante de ti, meu Senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora eu tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto eu tenho visto o teu rosto como se fora o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma-te, peço, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, porque eu tenho de tudo. E estou com ele até que a tomou, e disse: caminhemos e andemos, e eu partirei diante de ti. Gente, nenhuma mensagem, nenhuma oficina, nenhum sermão, nada vai fazer sentido se a gente não sair daqui com uma atitude mínima de tentar fazer alguma coisa. Eu testemunhei ontem aqui de um momento que foi muito marcante para mim, proporcionado pelo Baltar. Nós estávamos na conferência de discipulado da 4ª região e já havia um tempo que a gente estava trabalhando com discipulado lá em Cataguases, como bons mineiros quietinhos, sem falar nada. E aí o Baltar falou assim: eu queria que vocês dessem um testemunho lá no congresso sobre o que Deus está fazendo lá em Cataguases. E a gente falou assim: e Baltar, vai lembrar disso, né? Tem tanto problema lá em Cataguases, você quer que a gente conta mesmo? E ele falou: compartilha. E nós chegamos, sentamos e contamos o que a gente estava fazendo, o que Deus estava fazendo, usando a gente lá. E quando terminou aquele momento, o pastor, e ó, fugiu o nome, alemanha, o Robert, o pastor Robert chegou para mim e falou assim, para mim, Otávio, falou assim: eu queria ir lá em Cataguases ver o que está acontecendo lá. E aí eu falei com o Robert, como a gente fala com aquele amigo que a gente encontra: vamos tomar um café? Vamos tomar um café, mas não marca o café. E a gente não espera que o café vá acontecer. Eu quero que vocês entendam que eu nunca tive nenhum problema com o pastor Robert, porque eu não convivia com ele. Se eu tivesse convivido, eu ia ter um problema com ele. Eu não tinha nenhum problema com ele, porque a gente não convivia. A gente passava para lá e para cá. E aí um belo dia eu estou lá em casa, tocou a campainha. Eu abri a porta, era ele. Ele foi. Ele sentou lá no sofá e nós passamos uma tarde conversando. E ele perguntou, e ele convidou a gente para ir na igreja dele pregar. Quem ia dizer que essas pessoas que não são do avivamento podem se relacionar com as pessoas que são do avivamento? Porque eu acho que ele é, e ele acha que eu sou. E eu botei um óculos nele, e ele botou um óculos em mim. Mas nós nunca falamos isso, entende? Isso não é dito, gente. É isso que eu quero que vocês compreendam, isso não é dito. E aí eu estabeleço um ciclo de pessoas que eu acho que são parecidas comigo. Se eu for olhar bem, não tem nada a ver comigo, mas eu acho que são. E umas que eu acho que não tem nada a ver comigo, mas se eu olhasse bem, tem muito a ver comigo. E eu fui pregar na igreja dele. Canta hino de nada, sabia, Nelson? Canta hino de nada. O povo olha. Tem gente que fala em língua lá em Cataguases, sabia? Tem. Milagre acontece lá em Cataguases. A gente foi curado depois de doença. Que coisa doida. Porque a igreja é de Deus. Amém. Não é nossa. E eu tive uma das melhores experiências da minha vida com um colega que eu nunca tinha tido a oportunidade de relacionar. Porque a gente desencontrou em alguma hora. Não é culpa de ninguém, mas é responsabilidade de todo mundo mudar isso. A mulher dele faz um bolo de mexerica, que é um trem extraordinário, eu não ia saber nunca. E ele me contou das dificuldades dele. Meu Deus, como parece com as minhas. Ele contou das lutas dele. Meu Deus, tudo igual, igreja. E agora, quando a gente se encontra, a gente pode se abraçar. E a gente pode dizer: que maravilha, cara, te ver, você tá bom? Tô bem. Tá tudo legal? Tá? Ou não? Se não tiver,
Andemos e caminhemos. No que eu puder te ajudar, eu vou adiante. Eu quero muito, muito viver uma coisa diferente. E eu coloquei no meu coração diante do Senhor que para viver o diferente eu tenho que ser o que eu sou mesmo. Sou pequena, minha voz é fraca. Diz a fonoaudióloga da Faculdade de Teologia que uma voz igual a minha não tem credibilidade. Estou usando ela, só tenho essa. Resolvido. De vez em quando o negócio me chateia, eu choro. De vez em quando o negócio me desfavorece, eu fico bravo. Eu fico 2 dias moado. Depois eu tomo um banho, troco de roupa, vou na loja de 99, faço uma compra imensa. E volto feliz. Gente, essa sou eu. Se Deus não me usar do jeito que eu sou, eu nunca vou ser o que Deus quer que eu seja. Eu tenho que entregar o que eu sou. E tem que ser o que eu sou. E eu vou descobrir que tem gente que gosta de mim porque eu sou desse jeito. E se eu fosse de outro jeito, talvez não tivesse a afinidade que tem. E nesse caminho, 1, 2, 3 pessoas serão minhas amigas. E vamos desenvolver um relacionamento. E aí vamos poder dizer, olha gente, o discipulado é a melhor coisa do mundo. Eu tenho um pastor fulano de tal que o meu anseio era que o bispo nomeasse ele no meu lugar quando eu saísse daqui. O fulano de tal é um pastorzão. A fulana de tal é muito capaz. Eu queria que ela ficasse aqui no meu lugar. Se ela fosse nomeada no meu lugar, ninguém ia sentir saudade de mim na igreja. Porque a grande bênção de Deus é quando nenhuma pessoa na igreja sente saudade do pastor que saiu, porque está amando o pastor que está lá. A obra avança, a obra vai adiante, porque é Jesus Cristo, não sou eu. Não sou eu. E ainda que um dia meu nome venha a ser apagado da história e não esteja escrito em nenhum lugar, se ele estiver no livro da vida, está tudo resolvido. Isso aqui é o importante. Então, gente, busque os meios da sua cura. Eu brinquei e citei várias coisas aqui, mas se você sente uma coisa ruim quando você vê o seu colega prosperar, tem um problema com você, cuida dele. Se na hora que dá a sua crise, você acha que não tem ninguém, quando as coisas estiverem bem, comece a construir um relacionamento com uma pessoa que você acha interessante. Tenta descobrir aqui alguém que você nunca conversou, e conversa. Abre mão das suas coisas. Chega lá, ama o povo. Ama o povo do lugar onde você está. Não use seus recursos. Não viva de você mesmo. Ama. Tem gente lá precisando ser amado. Tem gente lá que está precisando escutar que Jesus Cristo salva. Não precisa se desenvolver em grandes e profundas coisas com gente que quer coisas tranquilas. É o Salmo 130. Tem hora que a gente está exercitando em grandes assuntos, em coisas profundas, e o povo está morrendo. O povo quer ser amado. Jesus ensinava para os discípulos, mas Jesus pregava para a multidão. Jesus falava a linguagem simples com a gente simples. E ele ensinava as coisas profundas para o grupo que estava mais perto dele, a níveis. Deixa Deus tratar a tua alma. Deixa Deus cuidar do seu coração. Deixa Deus mostrar para você que, afinal de contas, existem outros pastores e pastoras que às vezes vão ser melhores do que você em alguma coisa mesmo. Contente-se com isso. Mas vai ter aquilo que Deus está pedindo de você. Entenda? A comparação do melhor e do pior, quem põe é você. Deus não está mandando. Você acha que é melhor. Você acha que é superior. Porque você não está cuidando da tua parte da seara, às vezes, com tranquilidade. E se alguém de fora falar isso com você, então, ainda assim, você precisa discernir e escolher qual a voz que você quer. O que não pode é uma igreja que pretende estar em discipulado, ser uma igreja grávida dos projetos de Deus, e essa gravidez trazer tormento, e ela perguntar, para que eu estou aqui? O que é isso? Se é assim, por que eu sou assim? Porque os filhos estão brigando no ventre. A igreja não é estéril. Deus põe a sua graça nela. Mas Deus quer que nós nasçamos para gerar outras vidas. E nós só podemos fazer isso se somos pessoas curadas. Nós não viemos aqui hoje, né, bispo, para resolver nenhum problema de ninguém. Acho que talvez até para provocar mais problema ainda.
Mas para sair daqui com uma disposição. Porque às vezes ninguém diz essas coisas. Às vezes elas não são ditas, e elas vão passando. Cuidamos da nossa espiritualidade, cuidamos do nosso estudo, somos PhDs em várias coisas, mas não cuidamos da nossa saúde emocional, da nossa humanidade que Deus quer usar. Amém?